como que é a pronúncia do hebraico. Nahum. Nahum. Nahum ou Nahum em hebraico significa Deus zeloso. Deus zeloso. O que significa essa expressão? Nahum significa, vamos colocar aqui, Nahum é igual, quando você fala Nahum, você está dizendo, o Senhor é um Deus zeloso. É isso que você está dizendo. Essa tinta está boa, essa caneta, dá para ler legal aí? Então vamos lá. Nahum vai iniciar o seu ministério no tempo do rei Ezequias. O rei Ezequias era um bom rei, né? Ele reinou sobre Israel. E ele reinou no período também do profeta Isaías. Portanto, Nahum é contemporâneo de Isaías. Tá? A data do seu livro é mais ou menos 630 a.C. 630 a.C., quando Nahum escreve a sua profecia. Quando os cruéis assírios invadiram a sua pátria e levaram para o cativeiro as 10 tribos de Israel, ele deve ter fugido para o reino de Judá ao sul. Então, Nahum, ele provavelmente é um fugitivo do reino do norte para o reino do sul. Ele foi parar em Judá, ok? Ele sai do território de Israel na tomada dos assírios e vai para Judá. Então, provavelmente, ele fixou a sua residência na cidade de Jerusalém, onde 7 anos depois ele vai presenciar o cerco da cidade com Senaqueribe, que terminou com a miraculosa destruição do exército assírio. Em uma só noite, vocês devem se lembrar, mais ou menos 185 mil soldados foram levantados para destruir Jerusalém. 185 mil soldados. Isso está lá em 2 Reis 19. Talvez Nahum 1:2 se refira a esse fato. Texto de Nahum. Vamos começar lendo Nahum. Vocês sabem onde fica o Nahum? Ele fica debaixo da terra, ele já morreu. Mas na Bíblia, o Novo Livro, estamos profetas menores. Se você for seguir na Bíblia na sequência de estudos, você vai achar Nahum. Depois de Miqueias, antes de Abacuque. Já pertinho aí do final. Por falar em final, no próximo domingo nós estaremos encerrando os nossos estudos do. Nós estaremos encerrando nossos estudos do Antigo Testamento, tá? Acharam? Olha lá, vamos lá agora. É um profeta menor, um profeta, ou seja, poucas páginas. Todo mundo achou? Então vamos lá. Verso 1 diz assim: sentença contra Nínive, livro da visão de Nahum, o Elcosita. Ele era um elfo, tá? Significa Deus o lançador. A palavra é Eloshi em hebraico. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Os
Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, mingua todos os rios, desfalece em Baixã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, imundo todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas perseguirá os seus inimigos. Quem pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, são inteiramente consumidos como parecer. De ti saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Isso aqui, na verdade, vai dar uma introdução fabulosa do que o livro quer dizer. Olha só, a profecia aqui não é contra toda a Síria, mas é contra o quê? Qual cidade? Nínive. O que era Nínive? Quem era Nínive? Era a capital da Síria. Lembra que a gente falou? 50 quilômetros de extensão, só a cidade de Nínive. Gente, é terra demais. É daqui mais que plano, né? Daqui para Sobradinho, mais ou menos. Só de cidade de Nínive. Você imagina a extensão desse negócio. Nínive era uma potência. Lembra que Jonas saiu pregando em Nínive? Lembra que Deus ia destruir Nínive e não destruiu? Deixa eu perguntar para vocês aqui, vocês estão conseguindo encaixar essa história? Deus profetiza, Deus usa o profeta Jonas falando que não vai destruir Nínive. Agora Deus vai usar Naum para falar que vai destruir Nínive. Vem cá, Deus destrói ou não destrói Nínive? Hã? Destrói? E a profecia de Jonas? Nínive se arrependeu? Deus fala, porque na verdade Jonas foi lá para falar que Deus ia destruir, mas Nínive se arrepende. Aí Deus fala para Jonas: eu não vou destruir Nínive, mas Deus usa Naum para dizer que vai destruir. Vem cá, Deus vai destruir Nínive? Bem, o fato é que ele destrói mesmo. Mas e aí? Por que Deus faz esses negócios? Porque eles se arrependeram muito também. E a profecia, na verdade, a profecia da destruição ela persistiu, né? Foi aquela história dos ciclos. Isso aí, era aí que eu queria chegar, era exatamente nesse ponto. Já a profecia se cumpriu, porque já havia profecia, eles se arrependeram, mas voltaram, e a profecia perdurou. Olha que coisa interessante isso. Exatamente esse ponto. Quando uma profecia é dita, o que é a profecia, gente? A profecia é o recobrar da mensagem bíblica, ou seja, das escrituras. Então, quando Deus fala para mim, eu vou destruir Nínive porque ela é uma nação idólatra e porque ela tem se levantado contra o meu povo,
não está apenas profetizando, usando o profeta na hora para falar, meu filho, esse que te digo. Os profetas estavam sendo levantados porque havia uma determinação bíblica a respeito disso. Então os profetas estavam lembrando a palavra de Deus para Nínive, falando, a palavra de Deus diz que se vocês se levantarem contra o povo de Israel, vocês serão destruídos, e vocês, os assírios, fizeram isso. Nínive será destruída. O povo se arrepende na cidade, vai chorar e babá. Só que aquela profecia que foi dada através do profeta Jonas, que iria destruir, o povo se arrepende e tal, ela não acaba, porque às vezes a gente acha que Deus nos dá uma palavra profética, e a gente acha que a palavra profética é uma palavra de adivinhação. Porque, gente, profético não é aquilo que tem um nome. Não, profético é a adivinhação bíblica. Não é isso. Entendeu? Porque a adivinhação é adivinhação, é pecado. A profecia, ela dura para todo sempre. Ela não acaba. Entende? A profecia, ela é um princípio. Ela não é um momento. Ela é um princípio de Deus. Então, o que acontece? Em qualquer tempo que Nínive se levantasse para falar contra, ou para ir contra o povo de Israel, ou para levantar a idolatria e afrontar o povo de Israel, eles seriam destruídos, porque o princípio continua valendo. Deus não fala assim, não, eu falei isso lá atrás, mas agora o momento é outro. Não existe isso não. Então veja só, se Deus nos encerrou, todos nós, debaixo de uma palavra. Todas as vezes que a gente ferir a palavra de Deus, o profeta vai se levantar para falar, você está ferindo a palavra de Deus. E você sabe qual é a palavra profética para esses dias? É que a igreja está achando que é a dona da verdade, que está cheia do Espírito, que está cheia da unção, mas a igreja está se desviando dos caminhos do Senhor. Os profetas estão falando, a igreja não está prestando atenção, porque ela acha que isso é momentâneo. Mas o que vai acontecer? Tribulação, porque a tribulação vai provar a fé da igreja. Jesus falou essa profecia, gente, não é uma profecia que a gente está inventando. Essa profecia foi dita pelo próprio Cristo. Jesus disse que no final dos tempos as pessoas iriam trair-se umas às outras, o amor iria espiar. O que você acha que está acontecendo na igreja nesses dias? O amor está se esfriando. As pessoas têm tempo para tudo, elas não têm tempo para Deus. Elas têm tempo para qualquer tipo de reunião, mas elas não têm tempo de reunir-se como igreja. Eu tenho tempo de estudar para concurso, tenho tempo de estudar para cursinho, eu tenho tempo de estudar para faculdade, mas eu não tenho tempo de estudar a palavra de Deus. Você está entendendo como é que o amor a Deus está se vendo nesses dias? Gente, isso é bíblico, isso é profético, está acontecendo. Todas as vezes que o povo se desvia da palavra de Deus, vem dispersão. É o que a Bíblia fala. Desviou. Isso que eu estou falando é para a igreja. Porque quando a igreja não está aliançada nas mesmas promessas que Israel em Cristo, não é isso que Paulo fala? Então as promessas que Deus faz aos judeus não é a promessa que Deus faz à igreja? Se a igreja está aliançada, isso significa que todas as bênçãos concernentes a Israel também se estendem à igreja, aos gentios. Mas também quer dizer que todas as obrigações, todas as responsabilidades de se levar o nome de Deus que Israel tem, a igreja também tem. Porque a igreja só quer os direitos, ela não quer as obrigações. Quando é os direitos, ela fala, isso aqui é meu em Cristo. Quando é as obrigações, ela vai falar, isso é para o povo judeu. Entende? A gente quer os direitos, a gente não quer as responsabilidades. Mas querendo ou não as responsabilidades, deixa eu te falar uma coisa. Como igreja, se nós temos a responsabilidade, nós temos o nome de Cristo em nós,
Obrigatoriamente nós temos responsabilidades. E as nossas responsabilidades espirituais, por levar o nome de Deus conosco, elas pesam sobre nós. E Deus diz que se a gente brincar com isso, se a gente negligenciar isso, vai pousar sobre nós divisão. Divisão. Por que você acha que tem um monte de igreja dividida por aí? Um monte de denominação. Entende? Isso não é avivamento. Isso é falta de unidade. Então o que a gente tem que entender é que nós estamos vivendo um tempo sem amor. E isso traz dispersão. Dispersão é divisão. A igreja não consegue se entender. Todo mundo tem uma visão. Todo mundo tem uma forma de ver Deus. Cada um tem a sua maneira de enxergar e de adorar. Até mesmo numa comunidade como a nossa, numa congregação como a nossa, nós temos gente que enxerga Deus diferente. E não estou falando aqui de enxergar Deus de óticas diferentes, porque isso é unidade, isso é crescimento. Mas cada um tem uma forma individual de adorar a Deus, de viver Deus. É essa individualidade que é o problema. Porque aí o irmão vai falar: irmãos, meu irmão, nós vamos ser edificados nessa questão aqui, porque Deus quer isso. Não, o seu Deus quer isso, o meu Deus não. A forma como eu vejo o meu Deus é diferente da forma que você vê Deus. Eu não vou aceitar a sua imposição. A gente tem dois deuses diferentes. O seu Deus é um, o meu é outro. Praticamente isso, está entendendo? Dentro de uma mesma congregação. Por que estamos tão dispersos? E isso vai gerando o que em nós? Falta de comprometimento. Porque nós temos visões diferentes de Deus, nós não precisamos assumir compromisso com o nosso irmão. A gente não tem responsabilidade com o próximo. A gente não tem. Porque cada um siga Deus da sua maneira. Então a gente se encontra semanalmente e acabou. A gente não tem mais responsabilidade uns com os outros. Porque a gente não tem unidade. E aí o que vai acontecer? Nós vamos continuar pregando unidade, mas tem todo esse conjunto de alianças com Deus que nós estamos pulando, estamos quebrando. Então é importante a gente entender que a profecia, ela repousa sobre nós, os princípios da palavra estão repousando sobre nós hoje. E cabe aí toda a mensagem profética em cima disso. Dá para entender? Então o que acontece? Na foi a mesma coisa. Jonas profetizou em cima de um princípio profético, o povo se arrepende. O arrependimento de Nínive quebra o princípio da maldição. Porque Deus fala: bem, eu só posso amaldiçoá-los se eles continuarem com essa prática. Mas eles não estão mais querendo viver essa prática. Como é que eu vou agora quebrar, destruí-los? Não vou destruí-los, porque a partir de agora eles não estão fazendo isso. O que é o profeta? O profeta é aquele que traz a palavra para o povo. Lembra o povo a palavra de Deus. Se o povo negligencia o profeta, ele é destruído. Está entendendo por que sem profecia o povo se corrompe? A igreja não está precisando de profetas, aqueles que se levantam no meio do culto e falam assim: igreja, eis que esse é o tempo do avivamento. A igreja não está precisando disso não. Porque o avivamento é uma coisa de Deus, ele dá quando ele quiser e não é para mim, é para ele. Eu não estou preocupado, sinceramente, diante de Deus, não estou preocupado com o avivamento não, porque isso é coisa de Deus, não minha. Entendeu? Porque se Deus quiser, gente, se Ele quiser um avivamento mesmo, Ele vem e derrama Ele derrama o Espírito aqui de uma forma sobrenatural sobre cada um aqui, pronto, acabou. Porque a gente gosta do jeito, né? Como a coisa vai. A gente quer o jeito, a gente quer a maneira, a gente quer o avivamento, a nossa maneira, a nossa compreensão. A gente quer ver o povo animado, exaltado. É isso para a gente que é avivamento. Mas isso não é avivamento. Isso é animação. Isso é ruim, não. Acho legal, mas não posso dizer que isso é avivamento. Entende? Então o que acontece? Eu tenho que estar preso aqui, fundamentalmente, na palavra de Deus. O povo está se desviando da palavra. Qual é a minha responsabilidade como profeta? E está faltando profeta na igreja. Sei lá, de repente eu estou falando aqui para profetas. O profeta ele vai perceber
a visão bíblica e ele vai falar: epa, o princípio bíblico está sendo quebrado. Ele se levanta no meio da congregação e fala assim: gente, toda idolatria, segundo a palavra de Deus, é passiva de destruição. O povo será destruído. Nós vamos ser destruídos. O Senhor vai varrer a gente. Aí o povo vai falar assim: ixi, é mesmo que ele está falando para a Bíblia mesmo. Olha o que o profeta faz. Aí o profeta fala: gente, é tempo de arrependimento. Gente, vamos se arrepender porque a gente está indo para o caminho errado. Ó, vocês estão sem unidade. Porque vocês não têm unidade, vocês serão fracos. Qualquer inimigo vai destruí-los. Qualquer adversidade vai vencê-los. Vocês não têm poder nem autoridade. Vocês vão ser aniquilados porque vocês não têm unidade. Isso está na Bíblia. Vocês não serão abençoados porque vocês não são humanos. Isso está na Bíblia. Onde está na Bíblia? Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos me uniram. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Então, peraí, sem unidade não há bênção. Está entendendo? Começa a vir, o profeta começa a trazer palavras de Deus para o povo, que vai confrontar o povo. E o povo, se der ouvido, Deus retira a maldição. Se não der ouvido, aí a palavra se cumpre. Aí o povo vai ter medo do profeta, né? Porque o profeta não é aquele que vai chegar e vai falar uma coisa aleatória. Ele vai vir para corrigir o povo na palavra de Deus. Pastor, só porque eu tenho uma dúvida em relação a uma interpretação em relação aos profetas e às profecias. Porque eu estava conversando com o pastor e ele me falou que hoje não existe um ministério profético como existia no período antes de Cristo, né? Que os profetas eram levantados durante um período. E hoje, ele disse que hoje existe o dom de profecia, não o ministério profético. Eu queria saber se essa visão condiz com a Bíblia. O que ele falou não tem casamento bíblico. Porque você não encontra nada na Bíblia que mude a função profética. Entendeu? Você não vai ter a Bíblia dando uma nova conotação para a profecia. Mas porque assim, no Novo Testamento eles falam, né, que seriam levantadas pessoas na igreja, uns para profetas, outros. Exatamente, esse é o ministério. E não, ou seja, não seria levantado atos proféticos ou profecias, mas ministério, não dom, mas ministério. Profetas, ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e ministros. Então, o profeta é ministério, não é dom. Tem dom, mas quem tem o dom, ele vem ministério. O dom é o seguinte, ó, o que é o dom? O dom é a ferramenta. Por exemplo, alguém aqui é chamado para ser pedreiro, entendeu? Para você ser pedreiro, você pode chegar lá na construção, lá de mãos abanando e falar assim: vou quebrar esse prédio aqui. Vai começar a dar tapa. Não, você precisa de quê? De ferramenta. O que são as ferramentas? São os dons. Entende? Então, ó, eu preciso descobrir a minha profissão, que é o meu ministério, não é meu, né, do Senhor, mas o ministério que eu vou desenvolver. Para desenvolver esse ministério, eu vou precisar de ferramentas. Os dons são as ferramentas. Então o pedreiro precisa de quê? Ele precisa da pá, ele precisa do martelo, ele precisa... Então, o dom são as ferramentas que serão usadas para o desenvolvimento do ministério. Sempre. Tá? Então, uma pessoa que fala assim: puxa, olha, Deus me deu um dom de cura. Opa! Você vai ficar no dom? Se Deus te deu o dom de cura, por quê? É porque tem um ministério a ser desenvolvido. Meu ministério é um ministério de cura. Não existe ministério de cura. Você vai qual é o ministério? Quem tem um dom de cura vai desenvolver qual ministério? Pode desenvolver qual ministério? Pode ser um ministério pastoral. Pode ser um ministério de evangelismo. Pode ser mestre também, ensino, né?
pode ser de ensino. Entende? O dom vai variar conforme o ministério. Definitivo, por exemplo, se eu tenho um ministério de cura, eu vou ter que ficar com o ministério de cura pro resto da minha vida? Não. Não é definitivo. Porque o Espírito vai distribuindo conforme vai lhe aprazendo, vai trazendo prazer, vai sendo necessário na obra. Então é por isso que hoje se tem muito essa conotação de profecia, né? Por isso mesmo que se crê que a profecia que está escrita no Velho Testamento não vale para outro. Exato. O que não é verdade. Porque tanto não é que Paulo fala, não sei se é Filipenses que fala, Jesus citou 5 ministérios exatamente porque ainda nos falta para mim tudo conhecimento que Deus quer. Exatamente. Para a função da igreja na terra. Então, realmente precisamos dos profetas, dos mestres. O que na verdade esses 5 ministérios são paliativos. Eles não eram para ser definitivos. Qual é a igreja definitiva? É a igreja onde todos são um. Entende? Jesus vai trabalhar, Jesus vai trazer a visão de igreja dessa maneira. Ele vai falar, gente, igreja é uma comunidade que não tem mais nem menos, é todo mundo um corpo. E o padrão desse corpo, o nível desse corpo, é o Filho, é Jesus. Então Jesus vai falar assim, eu não sou o maior, eu sou o primogênito. Entendeu? Eu vou ser o primogênito. O padrão sou eu. Se vocês querem ser filhos de Deus, se vocês querem ser filhos de Deus, vocês têm que ser como eu sou, porque eu sou filho de Deus. E um filho de Deus, ele é desse jeito aqui, ó, desse nível. Um filho de Deus não tem compromisso com o pecado. Um filho de Deus não peca. Um filho de Deus caminha dessa maneira. Aí Jesus vem trazer o padrão, o parâmetro. Aí ele vai falar, você vai crer. E é interessante porque quando se fala de graça, de salvação, é o seguinte, ó. E é isso que Paulo vai trabalhar em todo o capítulo, toda a epístola aos Romanos. Ele vai falar de fé, salvação, até você se tornar filho de Deus. Essa diferença aqui, gente, é que o povo não compreende. Ó. Quem crê em Jesus não se tornou filho de Deus. Essa é a diferença. Opa, mas eu criei em Jesus, eu recebi o batismo, eu estou agora. Ah, ótimo, você recebeu a fé para se tornar filho de Deus. É por isso que lá em João ele vai dizer: veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas quem o recebeu, deu-lhes o poder, a autoridade, a condição de se tornar filho. Aí você fala assim, mas isso aí você está inventando moda. Não, mas dá uma olhada para você ver em Romanos. Romanos, Paulo vai trabalhar exatamente isso. Ele vai dizer que o nosso padrão é filho. Então, para onde que a gente está caminhando? Para a filiação. Entendeu? O problema é que a pessoa, nossa, aceita Jesus aqui, ó, a gente fala, a partir de hoje você já é um filho de Deus. Não, um filho de Deus é aquele que tem o DNA de Deus. Ele é livre do pecado, ele não tem compromisso com o pecado, ele está aliançado com Deus. Agora, Paulo vai ver que tem essa diferença ainda. O que Paulo vai falar? Gente, só tem uma forma da gente chegar aqui. E Deus quer que a gente chegue aqui. Porque se a gente pensar, não, porque eu só vou chegar quando Jesus voltar, porque até lá, ó, essa mentalidade é a mentalidade do inferno, hein? Porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Porque até aqui, ó, enquanto a gente não chegar nesse nível, a gente tem obra do diabo em nós. Entende? O padrão de Deus é que eu viva como Adão, sem pecado. O interessante é que a igreja hoje ela tem caminhado rumo a isso, né? Porque as pessoas elas têm várias pregações que elas são pouquíssimas para a gente ver as pessoas preocupadas assim, em pregar a obediência, né, a palavra de Deus. Fica sempre aquela questão de estar levando as pessoas a buscarem a palavra para si, né, assim, no sentido de só quero a parte boa. Exatamente, Quero o que me favorece, o que não é o ser humano e Deus entende.
Exatamente. E na verdade é o seguinte, tem que quebrar isso aqui, porque eu preciso chegar nesse nível. Aí Paulo vai dizer que nós nos tornamos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Olha aí, quem creu tem condições de se tornar, tem poder para se tornar. Aí você tem essa caminhada aqui. Romanos trabalha isso muito claro. Eu não estou sendo detalhista aqui, porque o Romanos não é o nosso objetivo. Mas até a gente chegar aqui tem uma caminhada. Paulo então vai dar aqui 5 degraus que vai nos ajudar a chegar lá. Que 5 degraus são esses? Ele vai falar assim, então Deus vai estabelecer na igreja uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, conquistas, ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade, a estatura do varão perfeito. Entenderam? Então, ou seja, o objetivo é a gente chegar aqui. E não é chegar aqui quando Jesus voltar, é chegar aqui sendo igreja. É chegar aqui trabalhando os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quando a gente chegar nesse nível, não vai mais precisar de apóstolo, nem de profeta, né? Porque a gente chegou no nível da unidade. Aí vamos chegar no nível que Jesus falou. O que Jesus falou? Olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar, porque ali vai ser uma manifestação do meu corpo, que é a unidade. A coisa ali, é um relacionamento de iguais. É estatura. Né? Então a gente ser filho é um desafio para a gente, né? Gente, a profecia, então, ela faz parte desse contexto para a edificação da igreja. Mas a profecia, ela é importante porque ela não nos deixa, não nos permite corromper. Ela vai confrontar a gente. Ela vai sempre vir de encontro com aquilo que a gente está vivendo. Aliás, de encontro não, né? Contra aquilo que a gente está vivendo de pecado. Então é por isso que os profetas não eram bem vistos e nem quistos, né, pelo povo de Israel. Porque quando um profeta se levantava, ele se levantava para tocar na nossa ferida. Né? Uma vez alguém falou assim para mim, mas as suas palavras são um pouco duras. Eu falei assim, eu queria que elas fossem doces. Eu queria que elas fossem molinhas. Mas diante dessa verdade, eu não posso. Porque, meu irmão, eu prefiro ser duro com você. Mas chegar no final da vida de Jesus, Jesus chegar e falar assim, meu filho, você foi zeloso da minha palavra. Você tocou na ferida dele e foi claro. Porque eu não quero chegar lá amanhã, entendeu? E aí você chegar assim diante de Deus e falar assim, mas ele não foi claro comigo? Não foi claro? Eu não quero... É óbvio que a gente tem que saber falar com as pessoas. Mas a gente também não pode chegar lá, o irmão está em pecado, a gente falar, pô irmão, você está errando. Quando se trata de pecado, não pode ter meia volta. A gente tem que ser claro. Irmãos, nós estamos pecando. Estamos ferindo o coração de Deus. Você está entendendo isso? Irmão, essa conduta não está certa. Você está achando que está fazendo, mas não está, irmão. Está errado. Aí você fala, essa mensagem não gostei não. Né? Vou mudar de igreja. Vou mudar de igreja. As pessoas sabem brigar. Né? Mas esse tipo de mensagem é a mensagem que vai te... é a palavra profética. Porque a gente quer a palavra profética, você vai dizer, vou naquele ministério, porque o ministério é profético. Aí você vai no ministério profético, aí chega no ministério profético, o profético é assim, o Senhor vai te dar multidões, essa terra vai se converter ao Senhor, o tempo de escassez e aridez acabou, agora os campos desertos se tornarão férteis, a terra vai chover, agora vai. Aí você fala, era isso aqui, era isso, entendeu? Mas veja só, não é isso. Não é isso. O profeta está falando a bênção sem a obediência. Ele está enganando o povo. Ele está dizendo paz quando não há paz. Quando vier o tempo de paz, você pode saber. A gente vai falar dela. Mas agora é tempo de arrependimento. E a igreja cada vez menos está querendo ouvir. Ela está cada vez mais colocando os dedos nos ouvidos para dizer, eu sei que eu não quero ser confundido. Não me engano, eu
porque eu estou muito satisfeito como estou. Assim as pessoas têm falado. E acredite, não estou aqui sendo fantasioso, né? Estou sendo realista. Isso aqui não é uma ilustração, isso é verdade. Já aconteceu eu pegar e abrir a palavra, explicar a Bíblia, mostrar as verdades. A pessoa fala assim: por favor, não fala, porque eu não quero ser confrontado com essas verdades. Deixa eu ficar aqui com a minha interpretação. Deixa eu ficar aqui com a minha ideia. Porque é nessa ideia que eu estou feliz. Tá bom, você quer ficar nela? Fique. Porém, virá sobre você tribulação, dores. Tá bom, vou ficar. Tá. Crentes. É o tempo, gente. As pessoas não estão querendo mais ouvir. Porque todas as vezes que você for ouvir uma palavra que confronta, ela vai ter que mexer com você. E aí você vai ter que falar: Senhor, eu estou tentando me arrepender. É engraçado, quando eu comecei a estudar sobre a lei de Deus, só uns anos atrás, aí, por exemplo, eu via lá o dia do sábado, o dia de guardar o sábado, o dia do Senhor e tal, eu pensei assim: por que Deus coloca esse negócio na Bíblia, gente? Por que não vem com esses negócios? Isso para mim, hoje, não tem tanta importância, porque isso não vai mudar o meu dia a dia. E eu pensava assim, eu estava pensando assim, não, isso aqui não vai mudar meu dia a dia. Lembra do dia de sábado e tal, isso aqui a igreja nem prega muito, isso para mim não tem muita relevância não vou nem me preocupar com isso, vou passar para o versículo seguinte. Eu lembro até no dia que eu estava pensando isso, eu estava sentado lá na minha redinha, lá, lendo, eu falei assim: vou pular isso aqui. E comecei a ler, eu falei assim: peraí, engraçado, né? E se Deus quiser que eu guarde o sábado, exatamente naquilo que eu tenho que guarde, da forma que guarde? Porque guardar sábado, se fosse para eu ficar parado mesmo, não fazer nada, porque eu não quero ficar sem fazer nada no sábado, eu não quero. Mas e se Deus quisesse de mim? E se realmente é isso que está escrito aqui na Bíblia e eu estou ignorando? Entendeu? Aí eu falei: gente, peraí, eu tenho que parar. Eu não posso ficar assim: não, isso aqui, entendeu? Eu tenho que parar. Eu falei: não, peraí, eu vou ler a Bíblia e eu preciso que a palavra entre no meu coração, porque se eu tiver que guardar o sábado sem dar um passo na frente, eu não dou um passo na frente, porque é a palavra de Deus que diz, e pronto, acabou. Vou ficar me envolvendo com minhas teologias humanas? Não, peraí, vamos ver o que a Bíblia diz. Fui entendendo o que a Bíblia foi dizendo, fui entendendo o princípio que foi entrando no meu coração. Eu falei: quer saber, esse negócio de sábado é Bíblia. Eu não estava preocupado com o que os adventistas estavam pensando, eu não estava preocupado com o que os judeus estavam pensando, eu não estava preocupado com o que os evangélicos estavam pensando, estava preocupado com o que Deus estava pensando quando mandou Moisés escrever. Aliás, quando ele mesmo escreveu os 10 mandamentos. Entendeu? Com o seu dedo, Deus escreve os 10 mandamentos e coloca nesses 10 mandamentos o sábado. Eu falei: gente, isso tem importância para Deus, senão não estava nas tábuas. O que Deus quer falar com isso? Comecei a pensar, eu quis pensar por mim mesmo, eu não quis pensar por ninguém. Aí o pessoal fala: ixi, está virando adventista? Está virando judeu? Não sei. Não sei. Está na Bíblia. Se o adventista está cumprindo a Bíblia, o problema é dele. Ou bênção dele. Né? Eu estou preocupado em viver o que a palavra de Deus diz. Se eu estou parecendo com o A ou com o B, que bom, né, que o A pensava isso. Que bom que o B pensava isso. Mas eu quero viver a palavra de Deus. Entende? Se a gente parar para avaliar a palavra, desprendido, gente, de conceitos ou preconceitos, deixando o Espírito de Deus mudar o nosso coração, e parar de pensar: peraí, isso aqui o meu pastor quase não prega, então não deve ser importante. Será que não é? Os nossos pastores, a nossa liderança não prega sobre doutonaria, mas será que é pecado? Entende? Até quanto a gente fere o coração de Deus com a glutonaria?
Então são coisas que nós não estamos dando muito valor, mas está na palavra de Deus. Deus levanta os profetas na história, por quê? É justamente por isso, porque aqueles pecadinhos que a gente fala, isso aqui não tem problema, isso não tem importância, está desviando Israel da sua rota. Os pecadinhos que para a gente não tem importância, está desviando a igreja da sua rota. Gente, você não precisa concordar comigo hoje para ver que a igreja hoje ela está desvirtuada da sua verdade. Eu não estou falando aqui que a igreja está toda errada, não é isso, gente. Mas o que eu estou dizendo é que a mensagem hoje que você vê latente na igreja, qual é a mensagem que a igreja hoje está pregando para o mundo? Entende? Estou falando no sentido geral. Quando a gente fala de igreja, a mensagem da igreja no geral, o que está sendo pregado? O que o mundo está recebendo da igreja? Interesse financeiro. Parece que a igreja se conformou ao mundo. A igreja hoje está servindo mais a Mamon do que a Deus. As mensagens que você ouve nos cultos televisivos, mais da metade falam de dinheiro. Deposite a sua oferta aqui na conta, ajude a manter esse programa. Você põe o dinheiro aqui para a gente, vamos lá, invista na gente, invista porque aí você vai receber uma bênção, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Isso aqui mas a gente precisa de dinheiro para manter a televisão. Então, irmão, se você não tem dinheiro para manter a televisão, não entra. Tu é ou não é um profeta de Deus? Deus vai te honrar. O dinheiro é que vai vir atrás de você. As pessoas aqui vão querer financiar o que você está pregando. As pessoas aqui vão querer, os empresários aqui vão olhar e falar assim: essa mensagem precisa ser pregada no Brasil. Pastor, eu vou financiar a sua obra. Pode ir lá, vai. Jesus não tinha mantenedores. Você acha que Jesus ficava pregando na multidão, lá no Monte Sinai, ficava lá no Monte das Oliveiras, pregando e falando assim: gente, olha, acabei de pregar essa mensagem aqui sobre o reino de Deus, as bem-aventuranças. E essa mensagem aqui você pode encontrar no nosso DVD, que eu estarei lançando, mas deposite a sua oferta na conta tal, né? Saia daqui e passe ali no Banco de Jerusalém. Não é assim, gente, entendeu? As pessoas se levantavam e queriam ajudar Jesus. Tanto era que você vai ver um jovem rico. O jovem rico vai chegar para Jesus. Eu fico imaginando o jovem rico. Acho que ele levantou pela manhã e falou assim: hoje eu vou ter encontro com Jesus. E o cara era rico mesmo, ele não era um riquinho, né? Ele era rico. E aí ele chega e fala assim: eu vou financiar Jesus hoje. Eu vou chegar para Jesus e falar: Jesus, seus problemas financeiros acabaram. A partir de hoje, tudo que você precisar, camiseta personalizada para os discípulos, jumentinho com ferradura nova, com DVD, botar DVD no jumentinho, com alto-falante potente para o senhor pregar. O senhor vai pregar com o microfone de lapela. Ele chegou lá para falar para Jesus: agora o que o senhor precisar, o senhor vai ter. Jesus chega para ele e fala assim: muito bem, jovem rico, você me fazer essa proposta. Mas eu quero também te fazer uma outra proposta. Ele pode falar, Jesus, o que é? A proposta que eu tenho para você, jovem rico, é: vai, vende tudo que você tem e reparte com os pobres. Frustrou, entendeu? Frustrou. O jovem rico ficou assim: caramba, eu vou ficar pobre. Jesus fala: isso que eu quero, porque se você não fizer isso, você não pode ser meu discípulo. Olha como é que é a mensagem do evangelho que Jesus pregou. Imagina você sendo jovem rico, você tendo regalia, né, comprando shampoo de última marca, última geração, né, usando as roupas de grife, andando ali, ó, de jumento 4.0, direção hidráulica. Não tem mais essa figuras, instalação alto nível, né? Você chega lá naquela época cheio de regalia, aí você vai encontrar com Jesus e Jesus fala assim: você quer ser meu discípulo? Quero, Jesus. Cheirando perfume, tudo. Jesus fala: ó, pega tudo que você tem e vende. Porque se você não ficar pobre, repartindo com os pobres, não se igualar a eles, você não pode ser meu discípulo. Será que você faria isso? Provavelmente, se não fosse Jesus falando,
Se fosse o Valdemir falando para você isso, você ia falar assim: eu vou para outra igreja porque esse pastor está com inveja. Entende? Uma vez vi um rapaz aqui falando assim: pastor, eu roubei muito dinheiro das pessoas. Desse jeito. Eu roubei muito dinheiro, eu trambiquei muito da minha vida, peguei muito dinheiro das pessoas e eu fiquei cheio da grana com o dinheiro das pessoas. Mas eu me converti. E eu não estou aqui para o senhor orar por mim, porque eu estou arrependido e a partir de hoje, pastor, eu não vou mais pegar o dinheiro das pessoas. Eu vou viver de uma forma íntegra. O que eu preciso fazer agora, pastor? Eu falei: simples. Ele falou assim: por mim eu até devolveria o dinheiro das pessoas, mas como foi muita gente que eu peguei dinheiro, de muito lugar, eu não sei de onde. Eu falei: estou entendendo. Você não tem como devolver o dinheiro? Não tem não. Então você vai fazer o seguinte: pega todo o dinheiro que você pegou, que não é seu, e entregue na igreja. Ele: não, mas todo o dinheiro. Eu falei: dinheiro, não é dinheiro que você pegou, que você disse que é ilícito, sobrefaturou sua obra, seu trabalho, não sei o que, está arrependido, não tem como devolver para elas? Então entregue na casa de Deus e coloque isso como um ato de arrependimento no altar do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele saiu daqui para buscar o dinheiro. Estou esperando ele voltar. Entende? Porque quando fala do bolso da gente, é difícil, gente. É difícil. E Jesus tocou no bolso do João e rico. Porque mexer com o que a gente quer, mexer com as coisas que a gente gosta, não. O evangelho ele tem um limite, ele só vai até aqui, ó. Porque se ele entrar aqui, complica. Se ele mexer comigo, complica. Eu quero um evangelho que me proteja, e não que me confronte, e não que mexa com os meus valores, que não mexa comigo. Eu preciso de um evangelho que apenas me respeite. Só que Deus não vai respeitar você. Ele precisa matar você, para que você possa ressurgir em Cristo. Entendeu? Confronto. Essa mensagem sumiu na época de Jonas, sumiu na época de Isaías, sumiu na época de Naum. Esses homens se levantam para essa bandeira. O que vai acontecer nos nossos dias? A mensagem sumiu também. A gente precisa hoje voltar. 100 anos depois de Jonas, na época de Jonas o povo se arrepende, né, de Nínive. Eu vou aceitar, obrigado. Nínive. 100 anos depois, de Jonas, Naum traz essa palavra e há destruição em Nínive. Então a gente tem aí esse contexto histórico. O tema desse livro de Naum é a destruição de Nínive, a cidade que Jonas advertiu, né? Nínive é criminosa. Deus manda Naum declarar o seu justo juízo contra ela, e no julgamento de Nínive a gente vê Deus julgando um pecador. O livro de Naum foi escrito 150 anos após o despertamento trazido por Jonas, quando aquela cidade foi levada a se arrepender em pó e cinza. Mas a misericórdia desprezada vai trazer juízo. Graça e misericórdia são duas coisas que nós precisamos atentar. Porque são duas características de Deus que nós não podemos desprezar de forma alguma. O que é a graça? O que é a graça? Quando a gente fala assim, o nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia, o que a gente está falando? O que é graça?
nós não merecemos. É perdão. O perdão, ele é dado sem você sentir sentimento. Por exemplo, eu estou decidido a perdoar alguém. Quando eu estou decidido a perdoar alguém, eu não estou decidido a perdoar alguém porque, ai, que mensagem, que música bonita que me tocou, agora eu estou assim, ó. Quando eu decido perdoar alguém, é em são juízo. Entendeu? Estou aqui, ó, consciente. Ela independe da emoção. E tem que ser assim. Porque senão fica uma mera, eu te perdoei, mas foi naquele, né? Foi no afã do momento, foi por causa daquela música, foi por causa daquela situação. Não, a graça de Deus por nós foi algo consciente, sem emoção, frio, pensado. Deus falou o seguinte: eu decido perdoar o homem. Estava aqui pensando e é isso mesmo que eu vou fazer, eu vou perdoar, eu não vou destruir. Estou com raiva, estou chateado, mas eu vou perdoar o homem. Isso é graça. Mas Deus não é apenas um Deus de graça, Ele é um Deus também de misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia é o coração. Entende? Já é o coração. Porque, inclusive, vem aqui, ó. Misery, a palavra córdia no grego está ligada ao coração. Córdia, coração. Miserere, né, é de miséria. Miséria do coração. Ou seja, o coração, a tradução literal é essa. Ou seja, segundo o erro do coração, ter pena, sentimento. Está vendo? Então Deus tem sentimento. Ele primeiro, não é misericórdia e graça, é graça e misericórdia. Ele perdoa, mas Ele também tem pena da gente. Misericórdia está relacionada com a questão de Deus Pai, né? O sentimento de Deus Pai disciplinar. Sim, claro. Está relacionado. Porque Deus agora Ele coloca o coração também. Ele fica com pena da gente. Está vendo? Aí Ele fala: caramba, sua situação está bonita, tudo bem. Tem muita pena da Suzana. Coitado. Não consegue acordar cedo para vir para a escola. Deixa de receber a palavra. Né? Então a pessoa sentir misericórdia, Deus vai sentir a misericórdia. Agora, se a gente despreza isso aqui, gente, nós estamos desprezando a graça. Estamos desprezando o perdão. E quando a gente despreza a misericórdia de Deus, hein? A gente está dispensando o coração de Deus por nós, o sentimento de Deus pela gente. Não, pode deixar, não precisa não. Nínive fez isso com Deus, por isso recebe juízo. Nunca despreze a graça nem a misericórdia de Deus. Pastor, oi. pode dizer que quando a gente despreza a graça e a misericórdia, vem sobre nós a justiça de Deus e a ira de Deus? Isso, perfeito. Porque a ira é relacionado. Perfeito. A ira de Deus se transformou em dó, né? A dó se transforma em ira por causa do desprezo. Perfeito. É isso aí. Então, gente, ó, a gente tem um grande tema aí desse livro. O livramento de Judá e a destruição do seu inimigo Assírio, tá bom? Vamos passar para o próximo livro aqui, só para a gente poder falar dele, porque senão a gente fica só em Naum. E Naum não é um livro espiritualista, né? Aqueles livros que você chega, tem gente que acha que Naum é fruto daquelas meditações. Naum não é. Abacuque não é pai, biscoito. Abacuque. É
significado da palavra Abacuque não é pai biscoito que eu falei. Minha vida mudou agora. Eu achava sinceramente que era. Abacuque, no hebraico, significa abraço. E abraço. Abraço. Abacuque não data a sua profecia mediante referências aos reis que foram seus contemporâneos, porque as profecias bíblicas, esses profetas geralmente, opa, já está esquecido, foi lá no início da aula. Mas o que acontece? Abacuque não tem. Então a gente data os profetas, as profecias, os profetas menores pelos reis. Profeta na época do rei tal, aí a gente tem a data. Mas Abacuque não tem esse referencial. Diante da sua perplexidade, pelo fato de Deus usar os babilônios como instrumento de seu juízo contra Judá. Com isso nos refere o período em que a Babilônia já era um potencial mundial. Portanto, a invasão de Judá aí já era iminente. Provavelmente, então, nos anos 608, vou falar aqui Abacuque. Um livro fantástico de ler, gente. Esse livro que eu preciso te falar. É um livro que mexe com a gente mesmo. Até o ano 598 a.C. Tá? Nabucodonosor já havia derrotado os egípcios na batalha de Carquemes. Isso é 605 a.C. Se a descrição do exército babilônico de Abacuque, no capítulo 1, versículos 6 a 11, refere-se à marcha em direção a Carquemes, então aí a gente pode interpretar a profecia de Abacuque sendo entre 606 a 605 a.C., durante os primeiros anos do rei Joaquim de Judá. O autor desse livro, então, Abacuque, significa abraço, não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. Outra coisa interessante a seu respeito é que ele era um dos cantores do templo e ele ajudava na organização do culto. Vamos falar um pouco do tema desse livro, Abacuque. O tema do livro vou botar aqui tema: viver pela fé. Esse é o tema: viver pela fé. Campbell Morgan disse que quando Abacuque olhava as circunstâncias, ele ficava perplexo, mas quando esperava em Deus e o ouvia, ele cantava. Abacuque não profetiza, tema, né? Nenhum profeta do Antigo Testamento fala com mais eloquência a respeito da questão da fé do que Abacuque. Não somente por causa da sua declaração que o justo viverá pela fé, isso é a declaração de Abacuque, mas a gente aprende muito sobre esse profeta, um pensador, um homem de fé. O livro de Abacuque parece ser um diálogo entre Deus e o profeta. Ele vai registrar duas conversas, senta ali. Então, duas conversas iniciais com um hino, uma doxologia que vai revelar que todas as perguntas foram respondidas em uma nova confiança em Deus. Há uma nova disposição. Abacuque não profetiza a desviada Judá, não está falando a Judá. Ele lança a sua mensagem para ajudar o remanescente piedoso a compreender os caminhos de Deus para uma nação pecaminosa e o seu castigo. Pouco sabemos sobre este profeta da fé,
é certo que ele formulava perguntas e obtinha respostas. Então ele, na verdade, é um profeta que se levanta para aqueles que já estão arrebentados, para aqueles que estão em pecado, ou aliás, arrependidos, tá? Aí vai se levantar para dar uma nova esperança, porque o profeta faz isso. O profeta não só sai chapuletando o povo, não, mas quando o povo está arrependido, está arrebentado, está lá no chão, ele também é aquele que vai trazer uma palavra de Deus e agora você pode levantar a cabeça, porque o teu tempo de arrependimento é esse, você está arrependido, Deus está ouvindo o seu clamor e agora você pode levantar porque o Senhor é contigo. Mas geralmente vai mesmo na profecia, ele já vai dizendo, se você suplicar, se você quer, aí acontecerá, bem assim. Exatamente. Então o que acontece? Ele parece não ter uma queixa contra Deus por destruir a sua própria nação por causa da maldade e serviço de um povo ainda pior do que ela. O profeta queixa-se até mesmo da falta de justiça no modo de Deus dirigir o mundo. Ele vai questionar por que Deus fica silencioso em tempo de tribulação. Essa é a pergunta do profeta. Por que na angústia, na tribulação, o Senhor se cala? Vamos dar uma olhada nesse abrir do coração do profeta. Olha lá o versículo capítulo 1. Até quando o Senhor clamarei? Verso 2. Até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Porque estão diante de mim, há também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contado. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim, seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, seus rostos buscarão o oriente, e eles congregarão os cativos como areia, falando que eles viriam a ocupar a terra de Jerusalém. Escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias, eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então passará como um vento e pisará, e será culpado, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo. O puseste, tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. Ele a todos levanta como anzol, apanha-nos com sua rede, os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede, queima incenso a sua draga, porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso, esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Daí vem a profecia, o profeta abrindo seu coração a Deus. Ele parece então ter essa queixa. Em todas as suas circunstâncias, entretanto, Abacuque ia a Deus em oração e aguardava a resposta de Deus de forma paciente. E outra coisa, uma das características é que ele costumava subir a torre de vigia e escutava a Deus. Deixa eu falar sobre isso. Uma característica de Abacuque, torre de vigia. Porque um profeta, para falar uma profecia de Deus, é necessário que ele esteja atento a Deus. E para estar atento a Deus, ele
precisa estar na torre de vigia. Porque a torre de vigia é justamente isso. Vocês sabem como é que funcionava a torre de vigia, né? O vigia subia, era um guarda, subia, ia lá para cima da torre e ele ficava a noite inteira de plantão, olhando a torre, para aquele canto da torre, olhando, preservando a cidade. E ele ficava atento a qualquer movimento. Porque qualquer movimento ele podia saber se o inimigo estava vindo. Ele não podia cochilar. Ele não podia dormir. Não podia ficar sonífero. Não podia se distrair. Ele tinha que estar atento para observar qualquer movimento. A noite toda. Até o seu turno acabar. O que ele está dizendo? Qual é a comparação? É que o profeta, assim como o guarda ficava atento a qualquer movimento, o profeta ficava atento a qualquer movimento de Deus. Sabe do que isso nos fala? De uma vida de oração. Porque uma pessoa que ora é uma pessoa que está preocupada, deveria ser assim, né? Preocupada com o coração de Deus. Porque a oração já é um exercício da vontade de Deus. Gente, Deus não criou a oração para a gente pedir as coisas para a gente, entendeu? É o meu depósito lá, o meu almoxerifado, né? Eu vou lá, chego lá, Deus, eu quero isso, isso e isso. Me veio uma dúzia disso, me veio 1 quilo disso. Não é assim. A oração, na verdade, é Deus falando, ó, primeiro, quem vai exercer a oração é o justo. Porque o justo conhece a minha vontade. Se o justo conhece a minha vontade, quando ele for orar, ele vai orar em concordância com a minha vontade. Ele vai orar pedindo o que eu quero que seja feito. E quando uma pessoa ora, um justo ora, conhecendo a vontade de Deus, ele está orando em concordância com Deus. Exatamente isso que Jesus ensina na sua oração. Por isso Jesus ensina que nós devemos orar em quê? Em seu nome. O que é orar em nome de Jesus? A gente quer orar em nome de Jesus como se o nome de Jesus fosse um amuleto da sorte. Gente, um amuleto da sorte. E o pior é que no início da minha fé eu achava isso também, né? Aí eu orava assim, Senhor, obrigado por isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Ótimo. Aí no dia que eu orava, Senhor, obrigado por isso, eu te peço, faz isso. Amém. Eu falei, acho que não vou ser atendido. Eu não uso o nome de Jesus. Né? Vira um amuleto. Tanto é que até hoje a gente tem que orar em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Por que tem que ser em nome de Jesus, amém? Ora, não tem que ser em nome de Jesus, amém. Isso é superstição. Entende? O que é orar em nome de Jesus? Significa que eu estou em nome dele. E quando eu estou em nome dele, eu estou representando-o. Está falando de representação, gente. Orar em nome de Jesus significa representá-lo. Isso significa que quando eu coloco os meus joelhos no chão e vou abrir minha boca para falar com Deus, quem na verdade está fazendo isso é Cristo. Então, se eu estou representando Jesus, eu tenho que falar com Deus os interesses de Jesus. Eu tenho que ter a mente de Cristo. Entende? Eu tenho que orar naquele momento o que Jesus oraria se estivesse naquele lugar ali, naquele momento. Então, dobrar os meus joelhos e orar não é simplesmente eu pensar em mim. Eu tenho que pensar em Cristo. Porque eu estou orando em seu nome. Eu estou representando-o. Quando você vai a alguma reunião, quando você vai a algum lugar representando alguém, algumas vezes eu já tive que fazer isso, né? Eu tive que ir a algumas reuniões representando a igreja, Manancial da Vida, ou representando o próprio pastor Vilas. Nós falamos, não vou poder ir, você vai lá em meu nome. Aí, eu já fui em reuniões de pastores, por exemplo, representando o pastor Vilas. Nessas reuniões de pastores, aí os pastores falam assim, olha, a gente precisa que algumas igrejas se envolvam em tal coisa. Naquele momento, eu tenho que tomar consciência seguinte, se eu falar, opa, pode contar comigo, eu não estou me empenhando ali, eu estou empenhando a igreja. Eu estou empenhando o pastor Vilas. Entende? Porque eu não estou ali, não é o Valdemir que está ali naquela reunião. Eu estou ali representando o pastor Vilas, então é o pastor Vilas que está ali. Eu estou ali representando a igreja Manancial da Vida, então quem está ali é a igreja.
chegar e falar, assumir, aí ó, eu tenho que me calar. Eu falei, ixi, eu estou representando alguém aqui, não sou eu. Por mim eu faria, mas não sou eu. Aí o que eu faço? Eu falo assim, ó, eu não posso me comprometer nisso aqui. Agora se dá, eu falo, eu posso me comprometer. Porque quando eu me comprometo, na verdade não sou eu, são vocês. Porque eu estou representando vocês. Mesma coisa na oração. Quando eu estou orando, eu estou comprometendo Jesus na minha oração. Porque eu estou representando. Jesus fala, ó, vou dar a minha representação da oração aqui, vocês vão me representar diante de Deus. Quando vocês forem orar a Deus, vocês orem em meu nome. Vocês vão me representar diante de Deus quando vocês orarem. Então, quando Deus olhar para vocês, eles não vão olhar vocês, eles vão olhar, Deus vai olhar a mim. Por isso, orem de acordo com a minha vontade, não com a de vocês. Porque se vocês usarem o meu nome para benefício próprio, vocês estarão tomando o nome de Deus em vão. Porque tomar o nome de Deus em vão é falar o que Deus não disse e empenhar a palavra, o nome de Deus, em algo que Deus não empenhou. É dizer que Deus falou, sendo que Deus não disse. É dizer o que Deus vai fazer, sendo que Deus falou que não vai fazer. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Então, quando eu oro, eu tenho que orar da seguinte maneira: eu fecho os meus olhos e a primeira coisa que eu tenho que pensar é, epa, a partir de agora, eu represento Jesus. E eu vou orar. O que é que Jesus diria aqui agora? Eu vou dizer. Agora, se eu não conheço a vontade de Cristo, eu não posso orar. Não posso orar. Porque se eu orar, certamente eu vou pecar. Porque eu estou representando Jesus sem conhecê-lo. Olha como é que a oração é séria. É por isso que não tem como a gente viver uma vida de oração sem viver uma vida de palavra. E também tem um princípio envolvido, porque você falou que só pode orar quem é justo, né? E a gente só pode orar em nome de Cristo quando a gente é justo, mas o que nos justifica é o próprio sangue de Cristo. Exatamente. Então, se a gente, só Cristo que nos justifica. Então, se a gente não é justo, não pode orar, e só através de Cristo que nós somos justificados. Se é só através de Cristo que nós somos registrados, é só através do nome dele. Exatamente. Entenderam, gente? Isso vai mudar a sua oração hoje? Quando você fechar os olhos hoje para orar? Amém. Então vamos fazer o teste. Feche os seus olhos. Suzana, olhe para a gente. Ela faz só ontem. Eu vi que Jesus queria. Mas assim, a gente brinca, tá? Mas na verdade, gente, a gente tem que ter mesmo preocupação, temor quando a gente fala com Deus. É esse peso aí que a gente tem que ter na oração. É essa consciência, é essa responsabilidade. Não é somente fechar os olhos e, oh Deus, me dá um carro, Pai. Oh, em nome de Jesus, meu Deus. Gente, isso aí é um monte de pecado que você está cometendo aí. Né? Mas que quando eles falam tudo aquilo que nós pedimos em nome dele, ele nos dá. Porque a oração é isso. A oração é isso. Tudo que você pedir em meu nome, me representando, eu vou dar. Porque você está me representando. Se a gente tem esse trabalho de obediência também. O que Jesus está falando é o seguinte, ó, eu não vou. Se você está me representando, eu vou honrá-lo. A sua palavra é a minha palavra. Porque eu coloquei a minha palavra no teu coração. Mas Tiago vai dizer o quê? Tiago vai dizer o quê? Tiago, fala. Pedis e não recebeis? Ou é João? Tiago, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedi para o seu próprio deleite. Então veja só, ou Jesus aí estava enganado, ou o que Jesus está falando é exatamente o que eu estou dizendo. Entendeu? Porque a gente está pedindo em nome de Jesus, mas não está recebendo. Você falou que tudo que a gente ia pedir, a gente ia receber. Por que não está recebendo?
Porque a gente está pedindo mal, a gente está pedindo para a gente. E aí a gente não está representando Jesus. A oração é representação de Jesus diante de Deus. Então quando eu oro, eu represento Jesus diante de Deus. É por isso que eu tenho que orar em nome de Jesus. Tá bom? Então essa é a ideia do profeta. O profeta é o vigia, que está de olho em Deus. Ele está prestando atenção na movimentação. Ele está de olho em tudo que está acontecendo. E aí quando ele vê alguma coisa, ele vai e se levanta e traz a palavra de Deus. Ele não está dormindo. Ele não está assim desatento à vida espiritual. Muita gente está desatenta, mas o profeta de Deus não fica desatento, ele está alerta sempre. Então, por isso que você tem no capítulo 1 o clamor de um homem que tem um problema e não consegue resolvê-lo. Aí ele vai dizer no verso 2: até quando eu vou clamar e o seu não me escuta? Ele estava confuso, atônito, parecia-lhe que Deus nada estava fazendo para corrigir as condições do mundo. Ele estava vivendo durante os dias da grande reforma sobre o rei Josias. Tinha visto a Síria descer até o seu poderio e a Babilônia sob Nabucodonosor. Ele estava vendo a Babilônia ascender a uma posição de supremacia. O mundo ao seu redor achava-se em confusão, a violência campeava, Deus não tomava nenhuma providência a respeito desse assunto. Por pior que tudo, porém, era ver a sua própria terra, Judá, sem lei e cheia de tirania. Os justos eram oprimidos. O povo estava vivendo em pecado aberto. Estava tendo em Judá idolatria, opressão aos pobres. Abacuque sabia que o dia era tenebroso. Ele sabia que esse pecado estava levando Jerusalém a sofrer uma invasão do inimigo forte. Mas eu quero encerrar Abacuque, diante de toda essa diversidade e luta. Eu quero encerrar com um texto que Abacuque vai dizer no final, no capítulo 3. A oração de Abacuque. Ele vai dizer, olha só essa oração do profeta. Por isso que nós estamos falando que o profeta Abacuque está na sua torre de vigia. Porque olha só a oração dele, ó. Verso 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Deus veio a Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor era como luz, raios brilhantes saíam da sua mão, ali estava o esconderijo da sua força. Essa oração era um cântico, né? Era um cântico que ele compôs a Deus em oração. Adiante dele ia a peste, os raios de fogo sobre os seus pés. Parou, mediu a terra, olhou e separou as nações. Os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Está vendo que ele está fazendo rememoração, ainda que Deus estivesse aparentemente inerte? Então ele está falando assim: não, eu não vou esmorecer na minha fé, porque eu sei que Deus no passado agiu dessa maneira, porque Deus ele não se escondeu diante dessas mesmas circunstâncias. Olha o que o profeta enxerga. Ele não enxerga uma palavra profética momentânea, ele vê o contexto histórico. Ele fala: mas peraí, já passou por essa situação e Deus agiu dessa maneira. Nós estamos vivendo de novo nessa situação. Tenho certeza que Deus vai agir dessa maneira, porque isso é um princípio de Deus. Eu conheço Deus, eu sei que Ele age dessa maneira, eu sei que essa é a maneira de Deus fazer, porque Ele fez isso no passado, Ele vai fazer agora também. Ele está ouvindo o meu clamor, Ele ouviu o clamor de Israel, Ele vai estar ouvindo o meu clamor, Ele vai agir da mesma maneira. Aí Ele vai falar no verso 7: eu vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros que foi a tua ira? Contra o mar que foi o teu furor, para que andasses montado sobre o cavalo e sobre os carros da salvação? Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma segunda palavra, uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes
Porquanto que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele escreve essa música em oração, dizendo: eu não estou preocupado com a situação, porque eu conheço a Deus. Eu sei quais são os princípios de Deus. Ainda que a terra não floresça, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Porque a terra passa, mas o Senhor e a sua palavra jamais passarão. Essa era a visão de Abacuque. Amém? Que passem os céus eternos, que vejamos a desolação do mundo, mas que a gente saiba que a palavra de Deus jamais passará. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.